Em meio à correria do dia a dia, entre decisões difíceis, conflitos interiores e momentos de incerteza, existe uma fonte segura, antiga e eternamente atual, que oferece direção para cada passo da vida. Essa fonte se chama Provérbios. Escrito sob a inspiração do Espírito Santo e atribuído, em sua maioria, ao rei Salomão, o homem mais sábio que já existiu. Provérbios não é apenas um livro de conselhos. É um manual de sabedoria prática que ecoa do coração de Deus para o nosso cotidiano. Ali não encontramos promessas vazias ou frases motivacionais passageiras. Encontramos verdades eternas, princípios que atravessam gerações e culturas. Conselhos que têm poder para transformar atitudes, restaurar relacionamentos, proteger decisões e, principalmente, guiar a alma em tempos de escuridão. Mas nem todos conseguem acessar a profundidade desta sabedoria. A Bíblia diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbios 9:10. Isso significa que a sabedoria não é simplesmente adquirida por meio do estudo, mas revelada para os que temem, obedecem e se aproximam de Deus com humildade. Hoje, você é convidado a se sentar à mesa da sabedoria, a ouvir conselhos que não envelhecem e a receber instruções que podem mudar, não apenas o seu dia, mas toda a sua história. Neste vídeo, vamos explorar 9 lições poderosas de Provérbios. Lições que foram escritas para te proteger do erro, para te guardar da insensatez e para te conduzir em segurança pelos caminhos da vida. Cada lição é um convite para refletir, para ajustar rotas, para alinhar o coração ao propósito de Deus. Prepare-se, porque ao final desta jornada, você não será o mesmo. A sabedoria, quando abraçada, transforma. E Provérbios é a chave que pode destrancar as portas para uma vida abundante no Senhor. Agora, vamos começar a descobrir estas lições que o próprio Deus deixou registradas para aqueles que desejam andar em seus caminhos. Toda construção segura precisa de uma base sólida. Não importa o quão belo seja o edifício. Se os alicerces forem frágeis, ele não permanecerá de pé. Assim é com a sabedoria. Antes de ser aplicada no cotidiano, ela precisa ser fundamentada em algo inabalável. E Provérbios revela qual é esse alicerce. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Provérbios 9:10. Mas o que significa temer ao Senhor? Muitos confundem temor com medo. Mas o temor a que a Bíblia se refere é reverência. É reconhecer quem Deus é, sua majestade, sua santidade e seu poder absoluto. Temer ao Senhor é viver consciente de sua presença. É fazer escolhas diárias com o coração alinhado à sua vontade. É recusar-se a trilhar caminhos que desagradam a Ele, mesmo que pareçam vantajosos aos olhos humanos. Em outras palavras, o temor é o freio que impede o sábio de agir precipitadamente. É o norte que direciona suas palavras, suas atitudes e suas decisões. O temor a Deus é a fonte que purifica as intenções do coração. Ele nos impede de buscar apenas o que é conveniente e nos leva a buscar o que é correto. Por isso, Provérbios começa sua trilha de conselhos, nos lembrando que não existe sabedoria verdadeira sem reverência a Deus. Não existe discernimento duradouro sem submissão à vontade divina. Não existe entendimento profundo sem reconhecer o Senhor como a fonte de toda a verdade. A sabedoria que vem do alto não se trata apenas de ser inteligente ou estratégico. Ela é pura, pacífica e humilde. E sua base é o temor. Quando tememos ao Senhor, somos protegidos do orgulho, pois reconhecemos que tudo vem dele. Somos guardados do pecado, pois odiamos aquilo que ele odeia. Somos dirigidos à vida, pois obedecemos aos seus mandamentos. O temor do Senhor é fonte de vida e desvia dos laços da morte. Provérbios 14:27. Essa é a primeira lição e a mais importante. Sem temor, todas as outras instruções perdem sentido. Mas com temor, cada conselho de Provérbios se torna um guia seguro para o dia a dia. Por isso, pergunte-se hoje: eu tenho vivido com o temor do Senhor guiando as minhas decisões? Se a resposta for sim, você já está no caminho da sabedoria. Se ainda não, este é o momento perfeito para alinhar o coração e dar o primeiro passo. Agora, vamos para a segunda lição.
e ela revelará como o domínio da língua é essencial para viver em sabedoria. As palavras são como sementes. Cada uma carrega em si o potencial de gerar vida ou morte. Provérbios, em sua sabedoria milenar, não ignora o poder que reside na língua. Pelo contrário, deixa isso de maneira clara e direta. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Provérbios 18:21. O que dizemos tem peso, tem consequências. Nossas palavras podem construir pontes, ou erguer muros. Podem curar corações, ou feri-los profundamente. Quantas vezes, sem perceber, destruímos ambientes com murmuração, críticas e fofocas? Quantas amizades, casamentos e famílias foram destruídas não por ações, mas por palavras malditas? A Bíblia é enfática. Quem domina a língua, domina a si mesmo. O que guarda a boca, conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios, tem perturbação. Provérbios 13:3. Em um mundo onde as pessoas falam sem pensar, a sabedoria do alto nos chama à moderação. Antes de falar, devemos nos perguntar: isso edifica? Isso é verdadeiro? Isso é necessário? Isso glorifica a Deus? O sábio não fala tudo o que pensa. Ele sabe que o silêncio muitas vezes é mais sábio do que palavras vazias ou precipitadas. No entanto, o silêncio sábio também não é omissão. Existem momentos em que as palavras devem ser liberadas para trazer cura, dar direção, corrigir com amor, consolar quem sofre. A diferença está em como e quando falar. A sabedoria dá à língua o equilíbrio entre falar e calar. Jesus, o Verbo vivo, usou palavras com propósito. Para libertar os cativos, para confrontar o pecado, para revelar o reino, para amar e acolher como seguidores dele, somos chamados a imitar sua forma de se comunicar. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Provérbios 25:11. Palavras sábias são presentes. São tesouros que deixam marcas eternas. Por isso, guarde esta lição. Domine sua língua, e você dominará muito da sua vida. Fale com sabedoria, e verá frutos de paz, honra e vida ao seu redor. Agora que entendemos o poder das palavras, vamos para a terceira lição, que nos mostrará o valor do conselho e da instrução para quem deseja viver sabiamente. Em um mundo que valoriza opiniões e onde todos querem falar, poucos compreendem o poder de simplesmente ouvir. Provérbios nos alerta que o caminho do insensato parece-lhe justo, mas o sábio dá ouvidos aos conselhos. Provérbios 12:15. Aqui está uma verdade que confronta. Quem rejeita a instrução, rejeita a oportunidade de crescer. O orgulho faz com que muitos fechem os ouvidos para orientações. O coração endurecido resiste à correção. E o ego cega para o valor que há nos conselhos de quem já percorreu caminhos que ainda estamos trilhando. Mas o sábio compreende que ouvir é um dos segredos para avançar. Provérbios repete diversas vezes a importância de aceitar a instrução. O ouvido que ouve a repreensão da vida permanecerá entre os sábios. Provérbios 15:31. Isso porque a instrução é o mapa que nos livra de armadilhas. É o farol que nos guia em meio à escuridão das decisões difíceis. É o antídoto contra a soberba que precede a queda. Pessoas que crescem em sabedoria são aquelas que aceitam ser ensinadas, buscam conselhos de quem tem experiência e temor a Deus, refletem antes de reagir, estão dispostas a ajustar rotas quando necessário. Claro que nem todo conselho é sábio. Por isso, Provérbios também ensina sobre a importância de discernir. Conselhos que vêm de homens ímpios conduzem à destruição. Conselhos que vêm dos tementes a Deus conduzem à vida. Os pensamentos se estabelecem com conselho, e com bons conselheiros se faz a guerra. Provérbios 20:18. Isso nos mostra que ouvir conselhos certos no tempo certo pode ser a diferença entre vitória e derrota. Jesus, em seu ministério, demonstrava essa humildade. Ouviu o Pai em oração antes de cada grande decisão. Instruía os discípulos e também recebia manifestações do Espírito. Estava atento às necessidades e palavras das pessoas ao seu redor. Aprendemos com ele que ouvir é um ato de humildade e maturidade. Por isso, esta lição ecoa com força. Ouça para crescer. Valorize quem Deus colocou ao seu lado para te instruir.
e permaneça ensinável, pois o crescimento é contínuo para aqueles que se mantêm humildes e abertos ao conselho. Agora, vamos para a próxima lição, que revelará como a preguiça e a negligência são inimigas silenciosas da sabedoria e do propósito de Deus. Em Provérbios, a preguiça não é vista como algo inofensivo. Ela é retratada como um inimigo silencioso e traiçoeiro. Um ladrão disfarçado que rouba tempo, potencial e, principalmente, o cumprimento dos propósitos de Deus. O sábio Salomão foi direto ao ensinar. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Olha para os seus caminhos e sê sábio. Provérbios 6, 6. A formiga, mesmo sem supervisão, trabalha diligentemente. Ela sabe que o tempo é precioso. Ela se antecipa. Ela se prepara para o que está por vir. O preguiçoso, por outro lado, adia. Ele sempre tem uma desculpa. Ele sempre espera pelo momento perfeito. Mas o momento perfeito raramente chega para quem não se move. Provérbios ainda reforça. O desejo do preguiçoso o mata, porque as suas mãos recusam trabalhar. Provérbios 21, 25. A preguiça mata sonhos. Ela mata oportunidades. E com o tempo, mata a própria esperança. No reino de Deus, a diligência é vista como um sinal de fidelidade. Deus honra aqueles que trabalham com excelência, servem com dedicação, não fogem das responsabilidades diárias. A diligência não é apenas sobre esforço físico, ela também se aplica à vida espiritual. Ler a palavra exige diligência. Orar exige constância. Amar o próximo exige perseverança. Jesus foi o exemplo supremo de diligência. Ele iniciou o ministério no tempo certo, cumpriu a missão com disciplina, serviu com intensidade até o fim. A diligência, portanto, é um reflexo de quem entende o valor do tempo e a urgência do propósito. O preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma dos diligentes se farta. Provérbios 13, 4. Essa é uma promessa clara. Diligência traz honra. Preguiça traz frustração. Em todas as áreas da vida, trabalho, família, ministério, aqueles que são diligentes são aqueles que colhem os melhores frutos. Por isso, esta lição precisa ser levada com seriedade. Fuja da preguiça. Valorize cada dia como um presente de Deus. E viva com diligência, sabendo que no tempo certo, o Senhor exaltará o esforço fiel. Agora, vamos para a quinta lição, onde Provérbios nos ensinará o poder da humildade e como ela abre portas para o favor e a honra diante de Deus e dos homens. Em Provérbios, o orgulho é apresentado como um dos maiores perigos para o coração humano. Não é apenas uma falha de caráter. É uma armadilha que silenciosamente conduz à ruína. Salomão foi enfático ao declarar: a soberba precede a destruição, e a altivez do espírito precede a queda. Provérbios 16, 18. O orgulho é sorrateiro. Ele não grita. Ele sussurra. Ele se manifesta em atitudes sutis. Quando alguém acredita que já sabe o suficiente e não precisa aprender. Quando se recusa a pedir perdão ou reconhecer seus erros. Quando se compara com os outros para se sentir superior. O orgulhoso acredita que é autossuficiente. Ele se fecha para conselhos. Ele ignora advertências. E mais perigoso ainda, ele se distancia de Deus. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago 4, 6. O orgulho constrói muros. A humildade constrói pontes. Enquanto o orgulhoso se isola na ilusão do seu próprio mérito, o humilde reconhece sua total dependência do Senhor. O humilde sabe que não é dono de nada, não é melhor do que ninguém, e que tudo o que possui vem unicamente da graça de Deus. Jesus, o Filho de Deus, deu o maior exemplo de humildade. Sendo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus como usurpação, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Filipenses 2, 6, 7. Aquele que tinha toda a glória escolheu descer. Aquele que poderia ser servido, escolheu servir. Aquele que era adorado nos céus, se fez obediente até a morte. Esse é o caminho da verdadeira sabedoria. Em Provérbios, aprendemos que a humildade antecede a honra. O quebrantamento precede a exaltação. O reconhecimento da nossa pequenez abre espaço para a grandeza de Deus se manifestar. Antes da honra vai a humildade. Provérbios 15, 33. Essa é a lição. O orgulho derruba.
a humildade levanta. Por isso, não lute para ser reconhecido. Lute para ser humilde, pois no tempo certo, é Deus quem exaltará aqueles que se humilham debaixo de sua poderosa mão. Agora que compreendemos o poder da humildade, vamos para a próxima lição, que nos mostrará por que controlar as emoções é essencial para quem deseja viver com sabedoria. Entre todas as batalhas que o ser humano enfrenta, a mais difícil é aquela que acontece dentro de si. Controlar as emoções é um desafio diário, e Provérbios trata essa questão com extrema seriedade. Melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Provérbios 16:32. A sociedade costuma valorizar conquistas externas. Quem tem mais poder, quem possui mais influência, quem lidera sobre os outros. Mas a sabedoria bíblica inverte a lógica do mundo. Ela afirma que vencer a si mesmo é uma conquista muito maior do que vencer outros. As emoções, quando não dominadas, se tornam tiranas. A raiva nos leva a palavras e atitudes que ferem. A inveja corrói silenciosamente e destrói relacionamentos. O medo paralisa e impede que avancemos no propósito de Deus. O insensato é escravo de suas emoções. Ele reage impulsivamente. Ele se deixa levar pelos ventos do momento. Ele planta destruição por onde passa. Como cidade derrubada, que não tem muros, assim é o homem que não sabe conter o seu espírito. Provérbios 25:28. Antigamente, cidades sem muros eram vulneráveis a qualquer ataque. Assim é a vida de quem não tem domínio próprio. Qualquer circunstância, palavra ou frustração se torna uma porta aberta para o inimigo entrar. Mas o sábio é senhor do seu espírito. Ele não é frio ou insensível, mas ele aprendeu a respirar antes de responder, refletir antes de agir, orar antes de decidir. Jesus é o exemplo perfeito disso. Diante das acusações, ele permaneceu em silêncio. Diante da traição, ele escolheu perdoar. Diante da cruz, ele entregou seu espírito ao Pai com paz e confiança. Isso é domínio. Isso é sabedoria. Isso é ser governado pelo espírito e não pelas emoções. O sábio sabe que emoções são passageiras. Palavras faladas no calor do momento podem causar danos eternos. Reações impensadas podem destruir anos de construção. Por isso, uma das maiores demonstrações de maturidade espiritual é o autocontrole. E a boa notícia é que isso não vem apenas da força de vontade. É fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é domínio próprio. Gálatas 5:22-23. Se desejamos viver com sabedoria e refletir o caráter de Cristo, precisamos buscar esse fruto diariamente. Domine suas emoções, ou elas dominarão você. Agora que entendemos a importância do domínio próprio, vamos para a 7ª lição, onde Provérbios nos mostrará o valor de escolher bem as companhias para permanecer no caminho da sabedoria. As pessoas com quem você caminha hoje estão moldando silenciosamente quem você será amanhã. Provérbios deixa isso claro. Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos sofrerá aflição. Provérbios 13:20. Sabedoria. É sim, um dom de Deus. Mas também é algo que se absorve pelo ambiente em que escolhemos estar. As influências que permitimos em nossas vidas não apenas afetam nossas decisões, elas formam nossos pensamentos, contaminam ou fortalecem nossos princípios e definem nossa direção. Quantas pessoas espiritualmente maduras foram enfraquecidas por causa de amizades tóxicas? Quantos jovens se afastaram do propósito por ouvir vozes que os desviaram do temor ao Senhor? Quantos casamentos foram destruídos por conselhos imprudentes de quem nunca viveu a sabedoria bíblica? A sabedoria de Provérbios nos chama à vigilância. Nem toda companhia é bênção. Nem toda influência é neutra. Nem toda amizade vem de Deus. É preciso discernimento espiritual para saber com quem devemos caminhar de perto e com quem devemos manter distância respeitosa, mas prudente. O próprio Jesus, mesmo amando a todos, não caminhava com todos da mesma forma. Ele acolheu multidões, mas compartilhou revelações com os 12 e teve momentos de intimidade apenas com 3. Isso nos ensina que sabedoria é também selecionar ambientes e relacionamentos com intencionalidade. Não se trata de julgar as pessoas,
mas de proteger a sua jornada. Não te associes com o iracundo, nem andes com o homem colérico, para que não aprendas as suas veredas. Provérbios 22, 24, 25. Relacionamentos são canais. Eles nos impulsionam ou nos atrasam, nos levantam ou nos puxam para baixo, nos aproximam de Deus ou nos distanciam dele. O sábio sabe. Quem ouve constantemente molda quem você se torna. Quem te influencia define o seu destino. Quem caminha com você afeta o ritmo da sua fé. Por isso, esta lição é tão prática quanto espiritual. Caminhe com quem teme ao Senhor. Cerque-se de pessoas que te aproximam da verdade. E aprenda com quem carrega o fruto da sabedoria em sua vida. Agora que entendemos a importância das companhias, vamos para a 8ª lição, que revelará como a integridade é um valor inegociável para quem deseja viver com sabedoria no dia a dia. Em um mundo marcado pela inconstância e pelas falsas aparências, a integridade se tornou uma virtude rara. Mas em Provérbios, ela é exaltada como um escudo que protege e guia os justos. Os justos caminham em integridade. Bem-aventurados serão os seus filhos depois deles. Provérbios 20, 7. A integridade é mais do que honestidade. É viver de forma coerente entre o que se crê, o que se fala e o que se faz. É ter o mesmo caráter. Na luz e na escuridão, no público e no secreto, no êxito e nas provações, o íntegro não negocia seus valores por vantagem. Ele não muda suas convicções para agradar aos homens. Ele prefere perder posições do que perder sua paz com Deus. A Bíblia é clara. Melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso de lábios e tolo. Provérbios 19, 1. O valor da integridade não está nos resultados imediatos que ela traz, mas na segurança eterna que ela garante. O justo que anda em integridade tem confiança, pois não vive com medo de ser exposto. É respeitado, pois sua palavra é firme e verdadeira. É honrado, pois mesmo que demore, a justiça o alcança. O ímpio pode prosperar por um tempo através de atalhos e enganos, mas é o íntegro quem permanece firme quando as tempestades chegam. Jesus foi o maior exemplo de integridade. Ele falou a verdade mesmo quando isso lhe custou a vida. Ele manteve pureza em suas intenções. Ele cumpriu o que prometeu, até o último instante. Seguir a Jesus é abraçar a integridade como estilo de vida, nos negócios, nos relacionamentos, nas palavras e nas intenções. O sábio sabe que o que se conquista sem integridade não permanece. O que é feito com retidão é sustentado pela mão de Deus. O Senhor detesta os lábios mentirosos, mas se deleita com os que são fiéis. Provérbios 12, 22. Por isso, esta lição é um chamado para todos nós. Viva com integridade. Seja inteiro diante de Deus e dos homens, e ande com a segurança de quem sabe que a justiça do Senhor é o seu fundamento e sua defesa. Agora chegamos à 9ª e última lição, onde Provérbios nos revelará o segredo para viver em paz e plenitude. A confiança total no Senhor. Poucas coisas são tão difíceis para o coração humano quanto entregar o controle total nas mãos de Deus. Queremos entender, queremos prever, queremos garantir que tudo sairá conforme nossos planos. Mas Provérbios nos convida a uma postura diferente. A um caminho mais elevado, onde a fé é o fundamento e a confiança é a resposta. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 3, 5, 6. Este é um chamado claro e direto. Confie, mesmo quando não entender. Confie, mesmo quando tudo parecer incerto. Confie, mesmo quando seus olhos não enxergarem o caminho. A sabedoria humana é limitada. Nossos pensamentos são finitos. Mas Deus vê o todo. Ele conhece o fim desde o princípio. Aqueles que vivem guiados apenas por sua lógica e entendimento próprio tropeçam nas encruzilhadas da vida. Carregam o peso da ansiedade. Sofrem ao tentar controlar o incontrolável. Mas os que confiam no Senhor descansam porque sabem que Deus está no comando. Caminham em paz porque reconhecem a soberania divina. Vivem guiados pelo Espírito
porque não confiam em si mesmos. Confiança verdadeira é reconhecer que os porquês nem sempre serão revelados. Os comos nem sempre serão explicados. Mas a presença de Deus sempre será garantida. Jesus confiava plenamente no Pai. No deserto, ele se firmou na palavra. No ministério, ele se movia conforme a vontade do Pai. Na cruz, ele entregou o Espírito dizendo: "Em tuas mãos entrego o meu Espírito." Essa é a essência da verdadeira sabedoria. Rendição e confiança total em Deus. Em um mundo que ensina que devemos confiar em nós mesmos, Provérbios nos lembra que é melhor confiar no Criador do que na criação. É mais seguro seguir a direção divina do que os próprios impulsos. É mais sábio esperar em Deus do que correr na frente dele. O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Provérbios 16:9. Por isso, a nona e última lição é clara e poderosa. Confie no Senhor. Coloque seus caminhos diante dele. E creia que mesmo que os passos pareçam incertos, o final será perfeito, porque ele está conduzindo cada detalhe da sua história. Agora que percorremos essas 9 lições poderosas, chegamos ao momento de fechar esta jornada com um convite especial para você aplicar tudo o que foi revelado em sua vida. Se você chegou até aqui, é porque o Espírito Santo está despertando em você algo maior. Uma fome por sabedoria. Um desejo sincero de viver com mais propósito, mais discernimento e mais profundidade em Deus. Provérbios não é apenas um livro de frases bonitas ou reflexões morais. É um mapa deixado por Deus. Um guia espiritual que aponta o caminho da vida, da justiça e da paz. E hoje, você foi exposto a 9 lições que têm o poder de transformar seu cotidiano. O temor do Senhor como base de toda sabedoria. O poder das palavras que podem construir ou destruir. A importância de ouvir conselhos e permanecer ensinável. A diligência como chave para a honra. A humildade que precede o favor divino. O domínio das emoções como sinal de maturidade. A escolha certa das companhias. A integridade como proteção. E a confiança total no Senhor como direção segura. Essas não são teorias. São princípios eternos. Verdades que, se aplicadas com sinceridade, trarão frutos em todas as áreas da sua vida. Você não precisa de fórmulas mágicas. Você precisa de sabedoria. E a sabedoria já está disponível para você. Basta buscá-la. Feliz é o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Provérbios 3:13. Deus não esconde a sabedoria dos seus filhos. Ele a revela àqueles que a desejam com humildade. Aqueles que escolhem obedecer, mesmo quando é difícil. Aqueles que não apenas ouvem, mas aplicam. Hoje você tem uma decisão a tomar. Vai apenas assistir essa mensagem e seguir como antes? Ou vai permitir que essas lições encontrem espaço no seu coração e gerem mudança real? A sabedoria de Deus não é passiva. Ela é ativa, ela move, ela confronta, ela transforma. Que você escolha caminhar com sabedoria. Que cada provérbio, lido e aprendido, se torne ação. E que sua vida reflita a luz daquele que é a própria sabedoria encarnada, Jesus Cristo. Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. 1 Coríntios 1:24. O mundo está cheio de vozes, mas aqueles que andam segundo a palavra caminham em segurança. E a verdadeira segurança está em viver de acordo com a sabedoria que vem do alto. Que esta jornada com provérbios seja apenas o começo. E que o seu dia a dia se torne o terreno fértil onde a sabedoria de Deus floresça em cada escolha, cada palavra e cada passo. Continue buscando. Continue crescendo. E nunca se esqueça, sabedoria é a voz de Deus ensinando você a viver.